Como fazer um filme de diálogo, né? Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais uma mesa de estudos. Eu sou o Otávio e hoje vamos falar de Os Sete de Chicago. Tá aí, é curioso que esse início aqui é basicamente uma das poucas cenas externas que tem no filme, né? A gente, antes de entrar na. É um filme de tribunal, então antes de entrar no tribunal, eu queria só dar uma olhada nessa cena que eu achei da hora, que é o seguinte: solzinho entrando, né? Causando essa sombra aqui, ó. Vou até fazer da cor da sombra, causando essa sombra toda aqui, né? Do prédio. Então, funciona como uma luzinha para lá, mas também não destrói na luz aqui no primeiro plano, ou seja, fica tudo bem equilibradinho, legal o quadro, né, indo para lá, assim, ó, o ponto de fuga, a perspectiva. Também, antes de ir pro close, que é muito interessante, uma coisa que eu vou mostrar, queria destacar, né, tá lá, ó, o sol fazendo esse recortezinho luminoso, sombras duras, tá vendo? Super duro e tal. Legal, chama atenção, o olho para cá é exatamente aonde a gente tem que olhar. E aí, olha que legal, quando você vai pro close desse mesmo quadro, cadê aquele solzão que tava vindo de cá? Olha lá, suave. Isso é muito comum, na verdade, é muito usado nos filmes, quando você começa sempre pelo aberto, que é o mais difícil de fazer, quando você vê muita coisa, e para iluminar também. E aí quando você vem para os closes, você usa uma difusão mais bem feita, ou talvez até maior, sabe? Para causar mesmo vai causar mesmo uma diferença, mas que tem uma suavidade maior, né? Porque o meu ponto aqui é só o seguinte, que, por exemplo, nesse quadro aqui, claramente dá pra ver, vou até fazer da cor da sombra, claramente dá pra ver que aqui trouxeram um pano preto para absorver um pouco dessa luz. E aí sim, legal, a luz ainda vem de cá, vem suave, com o maior difusor do mundo, que é as nuvens, né? Então vem de uma forma super suave e cria esse degradê aqui no rosto dele. Legal. Mas se você for comparar esse abertinho aqui, médio, né, plano médio, com esse, você dá pra ver que o lado esquerdo do rosto, esse lado de cá, na hora você vê que ele dá uma escurecida, né? E no aberto nem se fala, dá pra ver que parece que nem tem diferença, né? De um lado do outro do rosto, mas quando você chega perto, super tem. Isso é muito comum e eu queria mostrar aqui o que acontece nessa externa. Tem uma outra externa aqui também, que é um momento que o policial de fato vem pra cima e legal pra saber que eu fui ver com esse é o diretor de fotografia, e na entrevista ele fala que o nome dele é Fedon. E o que eu ia dizer é só que esse cara, ele disse que naquele momento da correria, ele deixa rolar. Ele não. Ele filmou como um documentário, foi o que ele disse na entrevista. Então o câmera tá lá, né, com o transmissorzinho clássico, jogando a imagem pro diretor e diretor de fotografia que estão sentados. Sempre tem um assistente, né? Correndo junto com ele, às vezes com cabo, às vezes protegendo ele para não bater nas outras pessoas. Isso aqui é correria, muita gente, né, ao mesmo tempo correndo. E claro que eles tinham um objetivo de cena, assim, vou em direção àquela galera, ou vai acontecer isso. Mas a direção que o Fedon deu para eles foi que filmasse como um documentário. Então, o que acontecesse no meio do caminho era bem-vindo o improviso. E achei muito, muito da hora, porque eu sou muito do documentário e adicionar isso durante a filmagem, a possibilidade do improviso, para mim, vale ouro. Então vamos lá. Essas foram as externas e agora tribunal, tá lá. E o que eu queria dizer já desse making off do tribunal é só. Posso tirar o nome dele aqui da tela? Fedon, tá lá. O que eu queria dizer desse tribunal é só que, primeiro, isso aqui é uma igreja, não é um tribunal. E é uma igreja abandonada, ó, dá até pra ver pelos tipos dos banquinhos e tal, que eles transformaram em um set de filmagem como um tribunal. Achei isso muito da hora. E o que eu queria apontar é que nessa cena a gente vê a câmera apontada para lá, filmando alguma coisa, a galera toda do lado de lá, porque isso não aparece no quadro, né? O quadro certamente é para cá.
Então eles sempre ficam nessa dança, daqui a pouco a gente até fala mais dessa dança de figurantes. Mas o que eu queria dizer é só que nesse momento filma-se uma coisa, uma cena específica, de algum deles, ou de um dia desse tribunal. Esse julgamento durou 6 meses, e no filme também é muito longo. Ele disse que 60% do filme é no tribunal. Então o filme tem 2 horas e pouco, então mais de 1 hora aqui dentro, em cenas sentadas, seja um closezinho desse rapaz, seja uma cena do advogado aqui com extras no fundo. E eu posso até mostrar aqui várias cenas daqui a pouco, mas o que eu queria dizer que eu aprendi com ele foi o seguinte, que o que ele fez foi basicamente genial. Primeiro tem essas 2 janelonas aqui do lado de cá. Ele construiu uma proteção inteira de preto. É como se fizesse um iglu mesmo. Cobrisse toda a entrada de luz da janela de preto. Ou seja, isso aqui tudo atrás é tampado por pano preto. E aí, então, peraí, vou improvisar uma parada aqui, ó. Então, entre a janela, digamos que isso aqui é a janela, tá? A janela da igreja e a luz, ele botou um pano preto em cima e embaixo, cobrindo toda a luz externa que vem de fora. E ó, entrou uma régua aqui, deixa eu tirar. Aí, foi. Então, aqui no meio, ele coloca a luz que ele usa para iluminar a janela. Então, nada dessa luz externa influencia em quanta luz ele vai colocar na janela, entendeu? Muitas vezes também aqui do lado de cá e aqui tem panos brancos. Para ao invés de usar para cá, usar a luz para lá. Rebatida, vindo bem mais suave. Então, vamos ver, olha só que da hora. Esse é como eles fizeram, né? O making of. Eu queria retratar só uma coisa que da hora, ó. Isso é uma cena de um personagem depondo. Isso é uma outra cena, num outro dia, dá pra ver que é um pouco diferente, ó. Um e o outro. Esse em outro momento, ó, tem até essa cena de cá, pra gente comparar, ó. Esse, com esse, tá vendo? Então, o que ele fez foi mudar de acordo com a cena, de acordo com o quão, por exemplo, essa aqui que a gente tá, o quão escuro ia ser a entrada de luz, o quão escuro seria as sombras, saca? A temperatura de cor, ó, esse azulzinho que entra do lado de cá, versus essa parte escura da madeira. Isso são escolhas. Comparado com uma outra cena, a gente pode pegar aqui, ó, essa mesma, saca? Logo depois. Eu não sei a ordem não, tá? Não tá em ordem, mas que não é mais aquela luz azul. Até a tonalidade geral da cena é mais quente. Até mesmo a luz que entra é mais forte. Ela é mais forte. Traz mais luminosidade pro lado da sombra, ó. Comparar essa sombra aqui com aquela sombra que a gente estava. Então, enfim, o que ele fez foi basicamente criar esse ambiente que ele pudesse controlar e replicar as cenas durante os dias. E também mudar o feeling, a sensação, a emoção de cada cena, dependendo do que ele estivesse usando. Então, e eu achei isso tão inteligente, porque aí vem o maior problema do filme, que é o cronograma. Pensa no seguinte, pensa nessa galera toda que está ali atrás, são tantos extras. Vamos dizer que eu não sei quantos tem aqui, mas ele disse que ele só tinha... dos 16 dias de filmagem, ele tinha 2 dias apenas de casa cheia, todo mundo, júri, juiz, os depoentes, então todo mundo junto teriam 2 dias apenas. Então pensa, para esse cara planejar, aí agora a gente entra numa cena aqui qualquer. Essa cena aqui, por exemplo, que tem lá 2 pessoas, legal, em quadro. Essa aqui, que é no mesmo momento, né? Olha lá, é um outro quadro da mesma cena. Talvez foi filmado em outro momento, no momento em que tivesse extras. Seja por causa de tempo, ou seja, talvez filmar essa cena daqui de manhã
E aí, depois do almoço, cobertura toda do lado de cá, né? Essa, deixa eu ver se tem mais. Talvez essa aqui também do juiz. E esse close que não precisa de muita gente antes do almoço. Aí depois do almoço, vamos para essa e essa, sabe? Que precisa do extras. Ele falou que foi a maior dificuldade de ficar botando gente e às vezes tinha que recriar um dia que não tinha as pessoas, então troca a roupa das pessoas. E para mim, o mais sagaz foi encontrar essa diferença das sensações. Porque pensa, para ele replicar isso aqui, se ele comunicou à equipe dele, e ó, são várias cenas também, essa mais aberta, tem uma fumaça que ele comentou que foi um super problema grande, manter essa consistência de fumaça também foi difícil, porque são momentos que se você tiver que recriar, você tem que saber exatamente a diferença dessa e a qualidade, né? Quão suave essa luz vem do lado de cá e o quanta sombra tem do lado de cá e manter isso constante, né? Para você depois poder usar cenas diferentes, ó, de uma mesma momentos diferentes de uma mesma cena filmado em dias diferentes. Isso é muito bom, né? Então é isso aí. Os deixo por aqui. Obrigado por ficar. Se curtiu, deixa um like, se inscreve e até a próxima.